Ok, vamos lá. Pensa só, receber um convite para passar um fim de semana com Deus. Parece incrível, né? Mas e se esse convite fosse para o lugar exato do seu maior trauma? Pois é exatamente aí que começa essa história, com uma ideia que, francamente, desafia qualquer lógica. Olha, essa frase, ela não é só um começo, sabe? É quase uma provocação. Ela já joga a gente de cabeça no meio de uma história sobre fé, sobre dor, e faz a gente se perguntar: o que é real, afinal, quando a sua própria realidade vira um pesadelo? Tá, mas pra gente entender como esse convite impossível sequer acontece, primeiro a gente precisa conhecer a pessoa que recebeu esse bilhete. O nome dele é Mackenzie, mas todo mundo chama ele de Mac. Olhando de fora, a vida do Mac parece aquela vida de comercial de margarina. Uma família grande, uma casa, mas por dentro a coisa é bem diferente. Ele vive o que ele mesmo chama de a grande tristeza. Ele está completamente quebrado, sabe? Dividido entre quem ele era antes e o que essa dor imensa fez dele. E essa grande tristeza toda, ela tem nome e data. Ela nasceu numa última viagem de acampamento em família. Era para ser um daqueles fins de semanas perfeitos, sabe? Mas acabou se tornando o ponto de partida de um pesadelo que mudou a vida dele para sempre. Ele é aqui que o mundo dele acaba. Tudo acontece muito rápido. Um acidente de canoa com os filhos mais velhos, Mac pula na água para salvar eles. E nesse meio tempo, quando ele volta pro acampamento, a filha caçula, a pequena Missy, de 6 aninhos, simplesmente sumiu. A única pista leva a polícia até uma cabana caindo aos pedaços. E lá, encontram o vestido dela, rasgado com sangue. É o fim de tudo e o começo de uma agonia sem fim. 3 anos e meio se passam. Pensa no que são 3 anos e meio vivendo com esse tipo de dor. Não é um tempo que cura, sabe? Para ele, foi um tempo que só fez o buraco ficar mais fundo. A grande tristeza virou o ar que ele respira, a única realidade que ele conhece. E aí, no meio de um inverno congelante, que era basicamente um espelho do que ele sentia por dentro, acontece uma coisa, algo que quebra aquela rotina de sofrimento. Ele encontra uma coisa na caixa de correio, uma coisa que simplesmente não faz sentido nenhum. É um bilhete, sem remetente, só datilografado, e a mensagem é chocante. Diz assim: Mackenzie, já faz um tempo, senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem se você quiser me encontrar. Assinado, Papai. Esse nome arrepia ele até a alma, porque papai é o jeito que a esposa dele, Nan, chama a Deus. É uma coisa super pessoal deles. Mas o convite é pra cabana, aquele lugar. A cabeça dele explode. É uma piada de mau gosto? É o assassino brincando com ele? Ou é outra coisa? Ele fica ali, dividido. A raiva diz que é uma armadilha, uma brincadeira horrível. Mas tem uma parte minúscula dele, uma faísca de esperança, que o faz tomar uma decisão. Ele decide ir. Ele vai voltar para a cabana. Ele precisa encarar aquilo de frente, no lugar onde tudo acabou. E quando ele chega lá, é um soco no estômago. A realidade é dura, fria. A cabana está exatamente como ele se lembra, como nos pesadelos dele. Caindo aos pedaços, vazia, um símbolo de toda a sua dor. Dá para sentir o peso daquele lugar, sabe? A memória do horror está impregnada ali. E aí ele explode. Toda aquela dor, toda aquela raiva guardada por anos, ele simplesmente grita por nada, pro vazio, botando tudo pra fora contra o Deus que ele tem certeza que o abandonou. Esgotado, derrotado, ele se vira pra ir embora. E é nesse momento que o impossível acontece. O mundo ao redor dele começa a mudar. O gelo derrete. Do nada tudo vira um verão lindo, um jardim cheio de vida. E a cabana, aquela ruína horrível, ela se transforma na frente dele numa casa de madeira linda, quente, cheia de luz. Não é que a realidade dele virou de cabeça para baixo. É como se ela tivesse sido apagada e reescrita na frente dos olhos dele. Claro que ele vai até lá, né? Puxado por aquele milagre todo, ele se aproxima da cabana nova e a porta se abre. E as pessoas que estão lá dentro, bom, elas vão simplesmente demolir tudo que ele já pensou sobre Deus. Pode esquecer a imagem de um velhinho de barba branca nas nuvens. Quem o recebe é uma mulher negra, grande, com um sorriso enorme, que pede para ele a chamar de papai. Junto com ela, tem um homem do Oriente Médio, com cara de quem trabalha com as mãos, que se apresenta como Jesus. E uma mulher asiática, que parece quase flutuar, chamada Sarayu. Mac tá em choque, completamente perdido. Ele olha para aquelas 3 figuras e a única coisa que ele consegue perguntar, a pergunta que o trouxe até ali é: tá, então, qual de vocês é Deus? E a resposta vem dos 3, ao mesmo tempo, numa voz só, perfeita: eu sou.
E é aí que a gente entende a ideia central e meio chocante da história. Deus não é uma pessoa só, é uma relação. E isso arma o cenário para a questão principal de tudo. O que acontece quando uma pessoa totalmente quebrada pela vida é convidada para passar um fim de semana com um Deus em quem não confia mais? E pior, justo no lugar onde o mundo dela desabou. A jornada do Mac para tentar entender tudo isso, ela está só começando.